Reactable, tá? E ele é basicamente o seguinte, ó. Esse aqui seria um diagrama de como funciona esse projeto. Ele é um projeto open source, ele foi desde o começo foi pensado como software livre também. Então, como é que funciona esse projeto? Aqui em cima a gente vê uma mesa, uma superfície tangível, que ela é transparente. Pode ser de vidro, pode ser de vários plástico, vários... E ela pode funcionar de duas maneiras, com fiduciais, que são objetos que têm uma imagem específica. Tá? Isso aqui é um fiducial, existem vários tipos de fiduciais, a gente vai estudar um pouco isso. E também com gestos de dedo com multitoque. Tá? Então ela tem uma parte que é o sensor que capta o gesto, e o sensor ele é baseado numa câmera, uma câmera simples, uma webcam. Tá? E aí eu tenho um software que se chama Reactivision. Tá? Esse projeto ele está dentro dessa área que a gente conhece por visão computacional, né? Onde você usa a visão do computador, seja pela câmera, ou seja pelo Kinect, ou por outras coisas, para ele ter para usar o reconhecimento de gestos, né? Quem pesquisou bastante isso foi o Jean, no TCC dele de graduação, fez uma pesquisa bem extensa sobre superfícies multitoque e tal, mesas reativas. E esse é um dos projetos, né? Existem diversos outros projetos nesse sentido de criação de mesas, de superfícies tangíveis, né? Então, a câmera, ela lê a imagem que está rolando na mesa. E esse software, ele interpreta os gestos. Então, esse programa, esse Reactivision, ele tem na memória dele amostras desses fiduciais, dessas imagens. Então ele tem um banco de dados de imagens, que quando eu coloco esse fiducial aqui, ele me diz assim, esse é o fiducial número 34, e ele está no X tal, Y tal, e a rotação de 0 a 360. Né? Aí eles desenvolveram esse TUIO, protocolo TUIO, que o TUIO ele é um protocolo desenvolvido em cima do protocolo OSCE, como se fosse uma segunda camada. Ele usa o OSCE por baixo e o OSCE usa o UDP, então sub. Aqui, ó. Aí aqui TUIO Client Application. Aqui você vai desenvolver um cliente que vai receber os dados dele. No nosso caso a gente vai fazer um cliente no PD. Poderia ser um cliente feito em outras linguagens, de outros jeitos, até usando programas, sei lá, programas comerciais, Ableton Live e tal, recebendo MIDI, né? Então aqui pode ser diversas coisas, até para aplicações de Quartz Composer, Processing, diversos Max MSP e tal, vários outros coisas. E a última parte, que é a parte que a gente não vai implementar, é a parte de projetar a visualização na mesa. Então vocês veem, como a gente estava vendo, o cara que estava tocando com a Bjork, ele estava usando então ele tem a mesa, mas ele tem projeções na mesa, ele tem um projetor lá embaixo e projeta na mesa, tá? E isso é mais complexo e mais caro de fazer. Por quê? Porque você precisa de uma iluminação difusa infravermelha. Primeira coisa, essa iluminação difusa infravermelha você vai fazer com uma matriz de LEDs infravermelhos que são um pouco mais caros, você não acha em qualquer lugar, você tem que mandar vir. Tem uma coisa fundamental aí, na verdade, como a entrada de dados é o mesmo lugar de
visualização dos dados, você Sim, tem é lá em cima. na mesa, né? É. Quando você bota um objeto, ele reconhece na mesa e na própria mesa você expõe o resultado, né? Sim. Então, você tem que criar um sistema através de luz para Sim. diferenciar o que é entrada e saída. Exatamente. Porque Então, você está na mesma superfície. Na Porque- verdade, isso é o complicado. Isso é o complicado, porque aqui o projetor ele tá dando. Ele tem luz também. Ele tem luz, né? Então, para mim diferenciar, eu tenho que ter uma câmera que seja capaz de captar imagens infravermelhas e eu tenho que ter uma iluminação infravermelha para iluminar com raios infravermelhos para a câmera que lê o infravermelho e captar. Então, fica mais caro, fica mais complexo de montar com a projeção. Então vamos ver esse videozinho aqui rapidinho, antes da gente começar a brincar. Que ele mostra algumas das possibilidades. Esse aqui é um vídeo do pessoal que fez. E o som é todo feito com pedreira. Então ele mostra diversas possibilidades de expressão musical. Tá. Então, para fazer isso funcionar, a gente tem que ter no mínimo dois programas, tá? O React Vision e o cliente, que vai ler as informações e vai gerar som ou vídeo, tá? Então, o React Vision, vocês encontram ele para baixar nessa página, reactvision.sourceforge.net. Tá? Aí você vai lá no link de downloads, você vai ver React Vision Engine, que é o próprio React Vision, para todas as plataformas, tá certo? Windows, Mac, Linux, Source, também para Ubuntu, Debian. E alguns exemplos de clientes, tá? Então a gente tem clientes em C++, em Java, em C#, em Processing, Curidata, Max e Quartz Compose. Em outros fóruns e outros lugares vocês vão encontrar vários outros exemplos de clientes. Tá? Eu já vi para Abacon Live, não sei o que, várias coisas. Tá? Então eu já baixei, eu estou usando aqui o meu sistema, esse que está rodando aqui é Linux. Já baixei o React Vision, tá? E já baixei o cliente Tuyo para Curidata. No Linux, a gente tem esse fantasma que é o terminal. Vocês não precisam se preocupar, no Windows e no Mac não precisa usar o terminal. Você vai lá e clica no ícone e ele vai abrir. Tá? Então, deixa eu ver aqui. Então eu ligo ele chamando o nome do programa, React Vision, aqui no terminal. Aí ele vai abrir uma tela. Essa tela é a própria câmera aqui, ó. Tá pegando a câmera. Eu já configurei ele para ele entrar na câmera automático e não entrar na webcam, porque a primeira coisa ele tenta entrar na webcam. Tá?
Então tem um arquivo que tem que editar. Deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês. Ele tem, assim, dentro da pasta dele, ele tem um arquivo que se chama câmera XML. Aí, é um pouquinho chato isso, tá? Tem que ler a documentação dele. Aí ele abre um arquivo de texto, aí eu coloquei aqui, ó, câmera ID 1. Se eu botar 0, ele vai para a webcam normal. Aí se eu abrir de novo o React Vision, ele vai abrir com a webcam. Porque eu mudei lá no câmera XML, tá ligado? Tá. Mas isso... Não. Agora eu vou ter que fazer. Tá, ele foi pra lá. Tem que tirar o oficial e apertar o Tem que tirar o oficial. Agora aperta. Agora pode. Ele subtrai o fundo, né? Tá certo. Agora tá pegando. Ó. Esse é o 31. Esse é o 55. Se eu colocar aqui, ó, nesse modo verbose output, V, aí ele tá, ele aqui no terminal, ele me mostra o dado cozido, né? Então é o fiducial 3, o X, Y, Z, ângulo, então ele fica me mostrando essas listas de números aí. Tá. No lado do cliente, aí começa a ficar interessante. Tá? Aquela pasta que você baixa lá do cliente do PD, lá no site do React Vision, tem esses elementos aqui. Ó. Então ele tem um objeto external, que é esse Tuyo Client. Então ele manda também o próprio externo, que é um binário compilado. Então esse aqui é a versão para Windows, essa é a versão para Mac e essa é a versão para Linux. Então isso são coisas assim que não interessam, mas só para a gente entender o que são esses arquivos aí. Tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, um Tuyo Terim. Vamos abrir ele.
por que eu mostrei que aqui, ó, que aqui eu tenho o external já compilado, o binário? Porque se você não está usando essa pasta, não está usando, se você escrever aí um objeto que chama ToUClient, ele não vai funcionar, tá? Ele não vai funcionar. Então você tem que ter o PD, ele tem que encontrar esse objeto, né? Que nem o Bruno já falou várias vezes. Então, como eu estou usando esse ToUTeremin e ele está na mesma pasta, eu não preciso nem endereçar, ele já encontra automático o ToUClient para Linux. Tá? Ele já sabe, ele também sabe qual o sistema que eu estou e tal. Então, o ToUClient, ele manda diversas mensagens. Tá? Então, add object, quando eu adiciono um objeto, ó, tá? Então, quando eu adiciono um objeto, ele tem esse objeto aqui, route, que ele roteia, né? O route que roteia. Então, uma das mensagens que ele manda lá da câmera é esse add object, quer dizer, quando um objeto novo entra na cena, né? Então, quando um objeto novo entra na cena, ele liga o áudio, né? Então, esse patch aqui está feito desse jeito. Tá? Então, se eu colocar um objeto novo, então, quando ele recebe aquela mensagem add object, olha o que acontece. Né? Então, beleza. Então, ele add object liga o áudio. Remove object, ele está desligando o áudio. Então, é um patch bem simples, mas bem inteligente. Assim. Ele tem aqui, ó, eu estou dando todas as mensagens que vêm lá do client, eu estou dando um print aqui, ó. O print eu posso ver direitinho no terminal do PD tudo que ele está falando, tudo que ele está recebendo de lá. Tá? Então aqui, ó, update object. A mensagem update object se refere, tipo assim, o objeto moveu, ou ele girou ou ele se moveu no espaço. A mensagem remove object, você tirou um objeto. Tá? E a mensagem add object. Então ele tem essas três principais tipos de mensagem que ele manda. Adicionou objeto, tirou objeto e atualizou o objeto, né? Movimentou ele. Então a gente tem como pegar aqui, quando eu adiciono ele pinga nessa primeira, porque eu botei o route na ordem certa. Quando ele remove ele sai pela segunda, e o update ele vem aqui pela terceira saída. Que eu posso desempacotar os valores, porque aqui chegou uma lista. Né? Olha como é que essa lista aqui é gigante, né? Então a gente vai desempacotar ela aqui no PD. Então ele tem um número, esse primeiro número ele se refere à ordem de qual objeto. Então a primeira vez que você abre o Reactivision, se você bota um objeto, ele vai dizer assim, esse é o objeto, esse é o 0. Mas não é a ID dele, é a ordem sobre a qual ele foi colocado. Que dependendo da sua aplicação isso pode ser útil. Se eu botar uma coisa e depois a outra, a ordem com que os objetos entram pode ser importante para o seu aplicativo. Aqui sim, aqui é a ID de cada objeto. Tá? Se eu tirar todo mundo daqui, ó, o último que saiu foi o 1. Tá? Esse aqui, 55. Tá? Calibração Ali, calibration. Mais C. Agora eu não entendi como é que faz a calibração. Isso aí eu acho que é pra corrigir distorção da lente grande angular, esse negócio. Porque às vezes usa uma lente grande angular, daí ele vai. Saca? Tu imprime uma folha
E aí com esses objetos aí tu vai voltando ele a imagem que ela deveria ser. Isso é esse negócio aí. Na real, acho que tu tem que ler a que está entrando pro PD e usar um scale lá, tipo um Moses, uma coisa. Show calibration result pode ser CR. Essa parada aqui no site dele, imprime essa parada, aí bota na frente em cima da câmera, ele faz aquele overlay, tem que fazer e ele tem que ficar exatamente igual a isso. Onde é que eu acho isso aí? Isso está na página deles lá, quando ele entra em calibration e distortion. Mas isso se você estiver usando a linha regular, que é para você ganhar, ter mais abertura com pouco espaço. Mas eu não estou falando dessa calibração, estou falando dos limites. Onde a partir de onde ele começa a mandar, né? Exato. Tipo, o zero e o total da largura e a altura também. Você tem como calibrar os pontos, né? Os 4 pontos. E aí não só 4. Tipo ancorar ele, né? E aí ele começa a... Sabe como ver isso? É React Vision.SourceForge. Escreve React Vision. Não, porque teoricamente a sua câmera deve cobrir mais do que esses pontos que você define como entendeu? Porque senão vai ficar fora, né? Se você definir uma área muito maior do que a sua câmera consegue captar, claro, se você botar aqui, não vai uma área para pegar a área última. Essas coisas têm que estar meio ajustadas, né? Encontrou aí? Sei. Cara, não sei o que eu fiz que eu estraguei agora. Acho que tem que sair desse negócio aí, cara. É C. Aí tira o fiducial, aperta H. Quer dizer, G, desculpa. Agora não pegou nada. Ele está identificando, mas está. Vai lá, bota a figura. Para resetar ali, ó. Calibration management. Tem que tirar. Tirar o oficial? É. H. Tem camera options ali, ó, também. Ó. Tem esse. Ah, aqui, Onde que tu muda o ganho? É que no Camera Options, se tu navegar com as setas, ele vai e passa por várias coisas. Sobre os fiduciais, gente, tem no próprio site do React Vision, você tem lá, ó, fiducials.pdf, tá? Que é os que vem por padrão.
PDF. Aí. Então tem vários, né? Vocês vejam que são padrões gráficos que nenhum é igual ao outro, certo? Então, agora o que está me incomodando, deixa eu ensinar isso. Esse zero. E agora nesse zero, ele tem que continuar sendo zero. Ele é eternamente zero. Esse aqui é O 4. outro é eternamente 4 também. Tá certo, cara? Agora, mas antes ele não estava legal. Tava variando? Tava. Acho que ele parou o túnel lá. Eu acho que tem que ligar sempre o tracker antes do cliente, né? Isso. Senão ele fica escutando a voz e o negócio não tá mandando. Isso, Agora ele já está enfiando, né? Agora já tem que ver. Então, esse aqui é o 4. Esse aqui é o 0. Esse aqui é o 4. Tá. Agora sim. Beleza. Então, nesse exemplo desse teremin, que ele chama de teremin, a gente não tem uma separação entre o que é um fiducial e o que é o outro fiducial. Então a gente vai fazer aqui rapidamente uma maneira de selecionar, de diferenciar entre dois fiduciais. Tá legal? Então a gente vai apagar toda essa parte aqui, ó. Tá? E aí a gente vai entender, ó, parte por parte. Tá? Esse patch vai ficar documentado lá no site do curso, nesse esquema. Tá? Então, esse aqui é a variação do objeto no eixo horizontal, do X. A segunda saída é a variação do objeto no Y. E o terceiro número vai ser o ângulo de rotação desse objeto. Tá? Aqui, esse número aqui, ele é a ordem, digamos, então já teve 10 coisas que apareceram e saíram. Se aparecer mais um elemento, ele vai ser o 11º. Saiu, o outro vai ser o 12º. É o mesmo objeto, mas a ordem geral de coisas que entram. Cada vez que ele entra, ele incrementa esse. Cada vez que entra, ele incrementa esse número, ó. Ó, ele tá variando, ó. Ó o ângulo. Olha o terceiro valor lá, ó. Bota um knob aí. Knob, né? Tem uns. Ó, o mínimo do X, o máximo do X, tá? O mínimo do Y, máximo do Y. Aqui ele já não está encontrando mais, ó. Aqui é o limite. Deve ser a câmera que não está vendo. Não, aqui. Aqui é o limite. Tá. Então, se eu colocar aqui no horizontal, ele vai de 0 a 1.
slide visão. Subir, descer, do lado, do outro, descer mais, agora subir, na diagonal para o outro lado. Então você tendo um cuidado com as condições de estabilidade da câmera, estabilidade do objeto, um vidro legal, uma boa iluminação, coisa simples, você já tem uma boa estabilidade. Tá? Então, para mim separar fiduciais, eu vou ter que criar uma condicional. Aqui a gente está chegando na programação em si, tá legal? Então a minha condicional vai ser select, né? Que é o nosso if, né? No PD, nas outras linguagens a gente chama if, tal. Aqui a gente usa o select, ele vai selecionar, é a mesma ideia. Então eu estou trabalhando com o 0 e com o 4. É o select no ID, né? No ID. Tá? Esse aqui é o ID. ID é identidade de cada fiduciário. Tá? Então aqui eu vou ter dois instrumentos. Tá? Vou colocar dois instrumentos musicais aqui. Bem simples. Um é o nosso amigo OSC Tio, com amplificação. Aí eu vou fazer um envelope para ele, ó, com o objeto VLine Tio, que ele cria um envelope. Lembra o que é um envelope? O envelope é o comportamento do som, da amplitude do som no tempo. Então ele sai de 0, vai até 1 eu quero que o valor do X mude a frequência dele de 1. Ele vai ficando mais agudo. Então eu vou criar um spigot, que é uma chave. Tá? Porque ele vai... o X, ele está variando aqui, né? De 0 a 1, né, galera? Então, a 1, quase 1, 0.9, até quase 0, tá? Então eu vou multiplicar por 500, que é um número razoável para algumas frequências, tá? Então eu vou multiplicar esse valor aqui por 500 e ele vai controlar a frequência desse oscilador. Tá? Ele vai deixar passar aqui, tá? Agora eu vou fazer um esquema que é o seguinte. Cada vez que variar o X, eu quero que ele atualize a nota, a nova nota, e que ele também toque o instrumento, que ele é tocado aqui no envelope. Então eu vou usar aquele objeto que é o trigger, porque vai vir um número que vai desencadear duas ações. A primeira ação vai atualizar o valor, e a segunda ação é manda tocar. Então manda tocar é a última ação, vai ser um blank, e eu vou atualizar o valor com um float. Então aqui, o float vai aqui para o spigot. Tá? Não se preocupem em copiar, isso aqui vai estar no site.
E aqui ele manda tocar. Tá? Se eu variar aqui, ah, tá. É porque ele não está deixando pelo seguinte, porque o spigot não está aberto. Está dando esse ruído, depois a gente vai resolver. Quando eu selecionar o 0, ele vai abrir o spigot. É isso que vai acontecer. Então, o 0, ele vai abrir o spigot. Como? Ele vai mandar um valor 1 para a torneira, para a chave do spigot. O spigot ele é tipo uma chave. Aqui ele não está deixando passar. Na verdade, eu vou fazer vou inverter aqui. Depois do spigot. Agora ele vai parar de dar vários bancos, né? Quer ver uma coisa? Você está tentando resolver isso, é isso? Não, é que senão, do jeito que estava, quando a outra ID vai interferir no mesmo instrumento, eu não quero isso. Então isso aqui vem para cá. Ó. E a outra, a ID 0 vai mandar o valor 1. Ele vai ligar, ele vai habilitar esse instrumento. Enquanto que a ID 4 vai mandar um 0. Tá? Vai fechar. E eu vou fazer a mesma coisa para o outro. Toda essa estruturazinha aqui vai valer para o outro. Só que o 0 vai acionar o 0, o 4 vai acionar o 1. Pegar o invade vai ficar o número não falta. Não? Oi? Por enquanto estou pegando só o. Estou pegando só para testar. Eu tenho uma cruz aqui, ó, onde o 0, quando tiver o fiducial 0, ao mesmo tempo que ele liga esse instrumento, ele da mesma saída ele manda para o 1 que liga, ele manda para o 0 que desliga o outro. Então cada fiducial vai ser um instrumento.
Esse Neo 4 e Neo 0. Agora ele vai aparecer ADD Object lá, ó. ADD. Qual ADD? 0. Aí vai aparecer outro ADD lá, ó. Então algumas possibilidades de uso dessa tecnologia, dessa técnica, seria a gente fazer apresentações para museus, né? Você navegar no acervo de um museu, onde cada fiducial pode representar um artista, uma escola, ou uma técnica, ou você ter uma biblioteca de música, que você navega nas músicas. Um outro elemento importante dessa técnica é que permite que você faça interfaces para várias pessoas utilizarem ao mesmo tempo, né? Então, isso é bacana, pode ser um instrumento coletivo.